Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders, episódio 96, e não é que o episódio 100 vai cair no meio da Copa. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host mais dessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube e pelo www.futuri.com.br. Futuri Lab, a plataforma de conhecimento do Futuri. Acesse penseojogo.futuri.com.br, cadastre seu e-mail e fique atento ao nosso primeiro curso online sobre análise tática que está saindo do forno. É a estreia do Futuri na educação futeboleira. E a gente começa com o Pergunte ao Jogo, análise tática com Eduardo Cecconi. Inscreva-se no penseojogo.futuri.com.br e saiba mais sobre o primeiro curso online sobre análise tática do projeto Futuri. The Pitch Invaders, começando com o apoio do Real Fever, o melhor fantasy de futebol do mundo. Monte sua seleção para a Copa Futuri. ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores. Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multisports. E a nossa grande parceira, Editora Grandiária. Antes de tudo, já para começar direto esse podcast, conexão com Gabriel Correia. Dali, Gabriel. Quase Copa, Gabriel. Um sonho futeboleiro. Graças a Deus, tá chegando a Copa, cara. É aqueles 4 anos que o cara fica esperando. Aí tem uma Copa América, uma Eurocopa, aquela coisa toda. Mas Copa do Mundo é demais, assim, é uma expectativa muito grande. Até postei hoje no nosso Twitter lá um negócio muito legal. É muito cultura futeboleira, assim, porque o cara fez na parede do bar dele a tabela da Copa, então o pessoal não precisa entrar na internet, é um negócio muito de cidade e da sua regiãozinha, da sua pequena, seu pequeno público ali, muito bacana. A Copa, ela já começou a dominar o mundo, não adianta, Dinho. Começou a dominar o mundo, começou a dominar o Futuri também, porque vem aí o guia da Copa do Futuri. Uma pegada muito de arte também, a gente vai ter análise, mas vai ter uma pegada de arte, e o texto da Jazz Mirandinha, totalmente Futebol Culture, está fantástico, com ilustrações maravilhosas. Fiquem atentos, vai chegar até vocês o guia do Futuri da Copa. Bom, a gente sempre trouxe convidados que nos orgulham e nos ensinam sobre o tema por aqui, e para ser coerente com isso, a gente importou todo o podcast do Fut. Primeiro deles, Eduardo Madeira, jornalista e repórter da Rádio Cruz de Malta e do site Europa Futebol. Seja bem-vindo, Madeira! Opa, um grande abraço, Eduardo, ao Gabriel também, agradeço demais aí a lembrança, o convite, e vamos aí, né, discutir um pouquinho sobre a Copa do Mundo aí, tá chegando perto. Mais um integrante do podcast do Fut, Renato Gomes Rodrigues, jornalista, colaborador aqui do Futuri, que muito nos honra, e seja bem-vindo, Renato, Copa do Mundo chegando. Daridinho, Gabriel, uma satisfação estar aqui com vocês, a gente já teve juntos aí nas oitavas da Champions, conversando sobre futebol francês, estamos juntos também no guia, enfim, vamos tocar esse TP especial sobre a França. Bora, vamos lá, Invaders, vamos invadir a França! Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Vamos falar da seleção francesa, uma seleção que, se a gente pegar a análise nome por nome da lista de convocados, talvez seja a seleção com o maior número de joias, de talentos, muitos a serem lapidados ainda, mas é uma seleção que espanta a todos pela sua nominata. É impressionante ver a qualidade dos jogadores, Gabriel, e também os times que eles fazem parte, inclusive muitos deles como protagonistas, né? É um grupo de jogadores de primeiro nível do futebol europeu, futebol mundial, né, Gabriel? Eu fico muito feliz de falar da França, porque
talvez dê para falar dos dois maiores talentos surgidos nos últimos anos, que são ali do ataque, que para mim são o Mbappé e o Dembélé, né, que os caras gostam de falar também de Dembélé, mas é o Dembélé. E eu acho que eles são dois grandes talentos, mas eles representam essa geração, mas a gente olha lá atrás, uma defesa com o Titi e o Varane 3 Ligas dos Campeões, o Titi no Barcelona, primeira temporada dele como zagueiro titular foi muito bem, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, tem o meio campo com o Kanté, Pogba, assim... A gente olha uma geração que, nominalmente, é uma seleção espetacular. Todos os nomes, sim. Talvez as laterais, mas a gente vai falar sobre isso na sequência, mas nome por nome, uma seleção assim que os jogadores individualmente têm um potencial absurdo. E para mim, os dois melhores nascidos aí dos últimos anos, eu vou excluir Neymar dessa lista, porque o Neymar é muito hors concurso, assim, dos novos talentos, e ele já tem 26, mas Dembélé e Mbappé é para ser uma dupla de pontos que vai dominar a Europa facilmente com a França. Madeira, situa pra gente essa seleção da França, essa seleção que foi convocada pelo Didier Deschamps, no tempo e no espaço. É a maior seleção francesa de todos os tempos. Claro que a gente não está falando de títulos, porque nem começou a Copa ainda e eles teriam que fazer um duelo com uma seleção que já foi campeã do mundo. Mas de talento, te parece que é pelo menos uma das grandes seleções francesas? Rapaz, é uma ótima pergunta isso aí, porque a seleção francesa tem uma história um tanto quanto curiosa, né? Se a gente for parar para ver, teve as grandes seleções dos anos 80, né? Platini, Rocheteau, Tigana, Joël Batz, enfim. Mas ela, por exemplo, depois de 86, foi jogar a Copa do Mundo só em 98, quando foi em casa, foi campeã e tudo mais. Aquela grande geração do Zidane, Henry, Trezeguet e tudo mais. Só que você olha a turma que foi convocada agora pelo Deschamps e aí para pensar também quem ficou fora, seja por opção do Deschamps, seja porque às vezes ainda é muito novo, realmente é de se pensar que realmente é uma geração muito forte, né? Basta olhar o que o próprio Gabriel citou, né? Varane, um Titi, na frente ainda tem o Antoine Griezmann que está cada vez melhor, é um jogador de nível mundial, aí você olha... Paul Pogba, que pese aí a temporada dele na Inglaterra não das melhores, aí vem Dembélé, vem Mbappé, Fekir, muita gente boa que me chegou até aquela história na época da convocação. Ah, mas deixou o Lacazette fora, deixou o Rabiot fora, deixou o Martial fora, Coman, e aí você para pensar, poxa, mas tem esses caras, todos eles são indiscutivelmente muito bons jogadores. Aí vai tirar quem? Aí você tira o Fekir, que está agora indo para o Liverpool. O Fekir fez uma temporada absurda no Lyon. O próprio Florian Thauvin, que acho que foi um dos nomes mais questionáveis dessa convocação. Eu particularmente sou meio suspeito a falar que eu admiro muito o futebol do Thauvin, mas é um jogador também de muita qualidade. Aí tem Corentin Tolisso, enfim, é uma geração absurdamente forte que provavelmente vai ocupar as próximas Copas do Mundo e com um grande potencial aí acho que para confirmar essa possibilidade de talvez ser a melhor seleção francesa da história. Renato, em 1998, a seleção francesa ela tinha um ranço do público francês, da torcida francesa, inteiramente vinculado ao estigma racial daquela seleção, porque tinham muitos negros e era uma seleção que não era considerada como uma seleção francesa, e à medida que ela vai ganhando os jogos durante a Copa do Mundo, vai se aproximando da final, ela vai se afrancesando, né? O público abraça ela e ela começa a orgulhar todo o público, e ela termina com uma grande... com a grande glória esportiva e também com a glória de ter unido a França. E agora, em 2018, isso aí já está absolutamente superado, já é a seleção francesa, independente da natureza racial dos jogadores que formam esse grupo? Acho que esse debate meio que ficou de lado, assim, desde que o Didier Deschamps assumiu a seleção, porque... Antes mesmo dele assumir, a gente teve o caso, né, do Laurent Blanc em 2016, na Eurocopa. 2016 não, na Eurocopa antes, que foi em 2012, isso. 2012 a gente teve aquele... que depois que a imprensa da França, né, divulgou o áudio do Laurent Blanc sugerindo que eles fizessem uma espécie de seleção, assim, meio que para filtrar os jogadores que não fossem de pele negra, né? Que para limitar a convocação deles. Então, acho que
É meio um retrospecto que vem de muito, muito antigamente, como você disse. Acho que o Vinícius Fernandes aqui do Future, umas 2 edições atrás na live que trataram aí do grupo da França, ele resumiu bem o retrospecto da seleção em relação a isso. Que essa coisa os problemas raciais, né, estão muito, muito incrustados assim, na campanha da seleção no futebol, né? E na sociedade também, e isso é muito bem visto naquele documentário que a gente tem no Netflix lá, o Les Bleus, une autre histoire de France. É esse aí o documentário que trata mesmo... Fantástico documentário. Isso, ele meio que mostra que a sociedade é só mais um espelho da França dentro do futebol, e a vitória de 98 meio que uniu todos os povos que estavam segregados assim, na França, né? A gente tem, eu pelo menos costumo ver muito na minha timeline aqui, tem uma timeline separada só pro pessoal da França, e é quase recorrente ver eles fazerem piadas com o pessoal da Argélia. Parece que todo lugar tem uma bandeira da Argélia na França, assim. E meio que com a chegada do Didier Deschamps, e principalmente depois dos atentados de 2015 lá no Bataclan e tal, esse sentido de unidade, né, da seleção ficou muito forte. E acho que era isso, né, que o pessoal da federação buscava com a chegada de Didier Deschamps. Depois de tanta polêmica, a crise de 2010, que acho que foi a principal crise aí acho que no mundo da Copa do Mundo mesmo, de todas as Copas assim, envolvendo uma seleção. E após os 2 fiascos, né, de 2010 com o Raymond Domenech e 2012 com o Laurent Blanc, no caso de racismo, com o Didier Deschamps, a seleção da França meio que conseguiu paz, né? Estabeleceu a ordem ali para focar somente no futebol, deixou um pouco de lado aí essas histórias extra-campo, e a gente viu isso na prática aí recentemente com o caso do Benzema, né? Com Valbuena Benzema, o caso da sextape, que Didier Deschamps junto com a federação decidiram por não convocar o Benzema. E hoje, apesar dele ser um dos melhores jogadores da França, um dos melhores atacantes do mundo até, e ele é carta fora do baralho, mesmo tendo o gabarito, sendo o campeão da Champions aí 3 vezes seguidas com o Real Madrid, e com tudo que ele podia aportar assim, para a seleção, ele está de fora, simplesmente para evitar qualquer tipo de polêmica, de controvérsia dentro do grupo da seleção. Então, pelo menos, finalmente, né, depois de tantos anos aí de polêmica, de envolvendo o extra-campo aí da França, eles vão chegar numa Copa do Mundo 100% focados no futebol, né? E acho que isso é muito importante para uma seleção que não é, acho que pelo menos na minha visão, não sei na de vocês, que não é considerada favorita, mas pelo menos no grupo das não favoritas é a primeira. Então, finalmente eles vão chegar aí meio que para competir em paz aí, né, na Copa do Mundo. Vamos entrar em campo então e vamos pegar a lista de goleiros da França. Hugo Lloris, Steve Mandanda e Alphonse Areola. Madeira, quem é o goleiro titular dessa seleção? Só para a gente estabelecer aqui uma conexão com os grandes times que ele joga. O Lloris do Tottenham, Mandanda do Olympique de Marseille e Areola do Paris Saint-Germain. Quem é o titular, Madeira? O titular acaba sendo aí o Hugo Lloris, né? A temporada dele no Tottenham não foi das melhores, talvez até não seja nem a melhor fase da carreira dele, mas é titular desde que o Deschamps chegou. O Mandanda, é bom lembrar, né? Ele voltou para a França nessa temporada, depois de meio que ter dado um passo em falso na carreira dele indo para a Premier League, né? Foi para o Crystal Palace, se contundiu quando chegou, e aí ele perdeu muito espaço e não conseguiu jogar. E o Areola ainda é um goleiro jovem ainda, e aí ele também está com um futuro meio indefinido, tendo em vista que o Buffon está sendo especulado no PSG, fez uma bela temporada, mas dos 3, indiscutivelmente, o Lloris acaba sendo titular, apesar de, faço novamente essa ressalva, ele não vive a melhor fase da carreira dele, assim, inclusive o Lloris é o capitão da seleção, né? Renato, o Lloris é o capitão, o Mandanda tem 33 anos e o Areola tem 25. O Areola é o goleiro da próxima Copa, né?
No primeiro momento, sim. A gente tem que ver qual vai ser o futuro dele no PSG, né? Porque assim, o Lloris e o Mandanda já estão na casa dos 30. Então, praticamente já são meio que 2 cartas fora do baralho aí. E a gente tem a ascensão, por exemplo, do Alban Lafont, que está para sair do Toulouse, um goleiro que com 16, 17 anos já era titular absoluto do time, né? Mais uma revelação aí que está pronta para dar o salto aí na Europa. Mas de seleção mesmo, mais estabelecido, a gente só tem o nome do Areola. E a expectativa, pelo menos no PSG, é para saber como o Tuchel vai organizar aquele time, né? Porque o Areola, bem ou mal, acho que em muitas ocasiões ele era meio que exigido no limite ali. Então a gente meio que acompanhou a briga dele aí junto com o Kevin Trapp, né, para decidir quem era o titular do PSG. Acabou sendo o Areola na opção do Unai Emery, mas eu acho que é meio injusto colocar o Areola como assim, um goleiro de potencial duvidoso, porque na própria equipe do PSG ele já sofria, já era muito exigido em situações assim que a defesa não protegia muito o gol dele. Então a gente tem que esperar para ver se ele vai atingir mesmo esse status de goleiro de seleção, de goleiro de topo, o que não atingiu ainda, tanto que o PSG está buscando o Buffon aí, acho que tem nem o que dizer sobre essa contratação, mesmo com o Buffon lá na casa dos seus 40 e poucos anos e tal. Então, junto com o Areola, a gente tem o Lafont. E depois dos dois, acho que não é muito fácil a gente buscar mais pelo menos um terceiro nome aí, visando o futuro da seleção da França. A gente tem o Mike Maignan, do Lille, por exemplo, tem o Benjamin Lecomte, do Montpellier, mas são goleiros ainda que meio que precisam de receber, né, o chamado, serem testados numa situação melhor aí, nos próprios clubes, né? Para meio que se estabelecer como convocáveis e como selecionáveis na lista do Didier Deschamps. E eu só queria fazer uma ressalva sobre um outro goleiro que muito provavelmente nunca mais vai ser chamado pelo Deschamps, ou até desde a Euro de 2016 ele não é mais chamado, que é o Stéphane Ruffier do Saint-Étienne. Já está desde 2011 lá no clube, sempre com temporadas muito boas. Na época do Mônaco também ele já foi muito bem, passou pelas seleções de base, só que ele nunca teve uma chance concreta aí pela seleção francesa, porque ele as primeiras convocações dele ali já eram na época do Lloris, aí tinha o Mandanda também voando, e ele nunca chegou a ser testado devidamente. E o Saint-Étienne, só para contextualizar para o pessoal que está ouvindo a gente, começou essa última temporada uma expectativa muito grande. Tinha o Oscar Garcia, que tem aquela filosofia barcelonista, se inspira muito no Cruyff, e o trabalho dele não vingou, ele foi demitido cedo, o Saint-Étienne estava lá embaixo, enfim. Aí veio o Gasquet na segunda parte da temporada, o time fez um bom resgate aí no mercado de transferências, e aí a temporada andou. E o Ruffier foi um dos destaques do time. Quem entrava ali nas redes sociais do Saint-Étienne toda segunda-feira, ali pós-rodada, era o Saint-Étienne mostrando vídeos. O Ruffier foi o paredão da rodada, e mostrando vídeos de defesas espetaculares. Ele parece que cada vez que passa vai ficando melhor, só que ele não é um goleiro muito lembrado. Exatamente porque o Saint-Étienne, apesar de ter uma história muito grande, é um clube que acabou ficando meio parado no tempo em questão internacional, então o pessoal não é acostumado a ver em Liga dos Campeões, que não disputa há muito tempo. Nas Ligas Europas vem sempre tendo campanhas bem discretas, então é um goleiro que acaba ficando meio em segundo plano. E o próprio Ruffier, há um burburinho na França, nunca foi concretizado, o próprio Ruffier nunca veio a público para confirmar ou desmentir, de que o Ruffier, depois da Euro de 2016, tinha chegado e falado para o Deschamps, se é para ser reserva eu não quero mais ser chamado. Ele nunca desmentiu, nunca foi confirmado, e ele sempre ficou na sombra do Lloris e do Mandanda, e aí acabou ficando por isso mesmo. Como ele já tem 31 anos, que é mais ou menos a faixa de idade do Lloris e do Mandanda, vai ficar pelos nomes que o Renato falou, né? O Areola e o Alban Lafont. Mas só queria fazer essa ressalva, que o Ruffier é um goleiro que eu particularmente acho muito bom, só que teve, entre aspas, o azar de jogar na mesma época do Lloris e do Mandanda, então ele ficou meio em segundo plano na seleção. Vamos para a linha de defesa. Rafael Varane, 25 anos, do Real Madrid. Adil Rami,
32 anos do Olympique de Marseille. Samuel Umtiti, 24 anos do Barcelona. Presnel Kimpembe, 22 anos do PSG. Djibril Sidibé, 25 anos do Monaco. Benjamin Pavard, 22 anos do Stuttgart. Benjamin Mendy, 23 anos do City. E Lucas Hernandez, 22 anos do Atlético de Madrid. Uma nominata impressionante, Renato. É uma defesa de topo jovem. Aí. Isso, muito jovem. Tá pra fazer mais uns 2. O Ramiro tem 32 anos, o resto é faixa de 25 para baixo. Então pra fazer mais uns 2, 3 ciclos aí de Copa do Mundo juntos, esse pessoal. E acho que primeiro a gente tem que dividir nas laterais, né? A gente tem Sidibé, Pavard, Mendy e Lucas. E quando a gente fala de Sidibé e Mendy, a figura dos dois naquele Mônaco de 2016-2017, né, que chegou até a semis da Champions League, está muito presente assim na nossa cabeça, principalmente da gente que acompanhou a Ligue 1 mais de perto. E acabou que os dois em meio a toda a dificuldade da França em criar futebol, né, principalmente com a bola no pé, os dois foram duas soluções assim praticamente imediatas. Acho que meio que caindo um pouco daquela história da Alemanha até o Bayern, da Espanha até o Barcelona, da Itália até a Juventus, que você busca nesses clubes uma organização prévia, assim, a identidade, né? Você busca ali nesses clubes para levar até a seleção essa força. E pelo menos na questão dos laterais, o Sidibé e o Mendy são dois jogadores que representam bastante isso, muito pela capacidade mesmo agressiva, né, de física e técnica de empurrar o adversário pelos lados do campo e agredir com muita capacidade de drible, muito cruzamento. Então, pelo menos nas laterais aí, a gente tem dois jogadores que serão muito importantes para a França no primeiro momento. Mas se a gente for ver os suplentes, né, que são o Pavard na direita e o Lucas na esquerda, são dois perfis totalmente diferentes. Pavard e Lucas praticamente são dois zagueiros que foram levados até as laterais. E nessa mudança de estilo, considerando que o Sidibé e o Mendy estão voltando de lesão agora, né? E o Mendy praticamente não jogou na temporada do City. E essa mudança de característica mesmo de jogadores, acho que num momento, assim, pode ser boa para a França, considerando o estilo, né? De se você, por exemplo, tiver uma defesa mais baixa, querer defender mais a sua área, você tem mais segurança ali com o Pavard e com o Lucas. E com o Sidibé e Mendy você tem um potencial agressivo absurdo, assim, para atacar por fora, né? Então, acho que no momento, acho que a convocação dos 4 ali nas laterais é ideal, pensando nessa gama de possibilidades que os 4 nomes podem oferecer, mas acho que também, do mesmo jeito que assim, a França não tem um estilo definido, acho que a diferença de perfil pode acabar causando aí uma dificuldade, dependendo da situação. E é interessante, né, a gente falando dessa defesa da França, primeiro que eu acho que mostra como o Deschamps, quando ele confia num certo estilo, ele vai até o fim, porque o Mendy, como o Renato falou, não jogou praticamente temporada e mesmo assim ele confiou e convocou o jogador. Mas eu queria falar principalmente da dupla de zaga, porque o Varane, ele tem nos últimos anos se confirmado como o grande zagueiro que a gente esperava, né? E com 25 anos ele tem 3 Ligas dos Campeões, e para uma Copa do Mundo, o Varane tem algo que ele aprendeu, digamos assim, por osmose, talvez, no Real Madrid, com Sérgio Ramos do lado, pelo clube do Real Madrid, que é a força mental que ele tem, né? Porque ele é um cara que provavelmente vai suportar uma competição que exige muito da cabeça dos jogadores de 7 jogos. Então, ele tem tudo para liderar essa defesa, me parece, tecnicamente. E aí, do lado dele, tem um zagueiro que é muito qualificado, principalmente na saída de bola, teve alguns problemas na segunda metade da temporada, né, que foi um Titi, mas de qualquer forma é um zagueiraço, assim, tem tudo para ser uma baita dupla, e mostra confiança também. A gente está falando de uma geração que provavelmente vai ter mais 1, 2 Copas, uma certeza, talvez 2, bem provável, mas a gente sente falta às vezes até do Lenglet,
porque o Rami é um cara experiente e talvez ele seja convocado por isso, me parece, porque o Lenglet teve uma temporada excepcional no Sevilha e não à toa agora tá próximo do Barcelona, mas é uma defesa muito sólida, assim. Eu tenho a impressão que a temporada para confirmação do Varane, que se não foi o melhor, foi certamente aí o segundo melhor defensor do Real Madrid. O Renato até lembra quando a gente fala do Laporte, então é interessante isso. Eu não sei se vocês podem me falar mais sobre isso, mas me parece uma confiança também de ter uns jogadores mais experientes, não convocar só essa garotada também para a defesa, né? Que acha, Madeira? É bom lembrar nessa questão de jovens e veteranos ali na defesa, que o Rami entrou meio que na brecha do Koscielny, né? O Koscielny se machucou ali na reta final de Liga Europa, era peça certa aí nessa seleção. A dúvida mesmo ali era se o Kimpembe seria chamado. Muita gente cogitava, o Kimpembe ou o Rami. Aí o Koscielny teve um problema no joelho e não teve nem condições de ficar na lista de espera. Até por isso surpreendeu muita gente que o sacou, né? Ficou na lista de espera. E o Renato até lembra bem que o Rami foi chamado ali por ter 2 canhotos e 2 destros. O Deschamps falou isso na convocação, os pontos chaves perguntaram para ele, e o Rami foi muito disso, né, de jogar no lado direito. É um zagueiro que tem uma forte imposição física, teve uma boa temporada aí pelo Olympique de Marseille, mas o que o Gabriel e o Renato destacaram é muito pertinente, a questão da juventude, né? Varane e o Titi é uma dupla de zaga que vai ficar por muito tempo, e aí tem Laporte, e aí tem Lenglet, então tem Kimpembe também, então é muita opção boa para muito tempo. Tem a lista de meio-campistas da França, é impressionante. Deve ser o meio-campo mais hypado da Copa do Mundo. Muito embora eu, neste meio-campo hypado, seja fã de 2 underdogs aqui dentro. Já vou falar para vocês quem são, porque agora eu vou listar os jogadores. N'Golo Kanté, 27 anos do Chelsea. Steven Nzonzi, 29 anos do Sevilha. Blaise Matuidi, 31 anos da Juventus. Paul Pogba, 25 anos do Manchester United. Tolisso, 23 anos do Bayern Munique. Ousmane Dembélé, 21 anos do Barcelona. Florian Thauvin, 25 anos do Olympique de Marseille. E Thomas Lemar, do Monaco. Eu sou muito fã aqui de Steven Nzonzi e de Florian Thauvin. Acho jogadores fantásticos, mas é uma lista muito hypada. Renato, impressionante. Aqui a gente já tem alguns jogadores no auge da carreira, já é um pouco mais elevada a média de idade, não é uma média alta nesse meio campo, mas a gente vê o Kanté, 27 anos, absolutamente no auge físico, mental, técnico, e um jogador que eu também acho fantástico. Impressionante o hype desses meio-campistas franceses, Renato. E se a gente for reparar assim, o nível do meio de campo pelo menos de 2014 para cá, que foi a primeira grande competição de Deschamps da Copa do Mundo, na Europa, depois a Eurocopa de 2016 e agora a Copa de 2018, o nível de meio de campo cresceu absurdamente, ao ponto da gente ter o Matuidi, que era um dos principais nomes aí do Deschamps desde que ele assumiu. A gente tem o Matuidi como um coadjuvante, porque considerando o nível técnico e o nível de leitura de jogo de todos os meio-campistas aí, o Matuidi acaba meio que sendo escanteado, porque a capacidade, assim, é um campo meio camaleônico, assim. A gente tem o Kanté e o Nzonzi, que são 2 volantes aí de perfil diferente. O Kanté é o cara que vai cobrir todo o terreno ali, atrás da bola, executar uma pressão absurda. E enquanto acho que o Nzonzi, né, que acabou substituindo aí o Rabiot de última hora aí, foi a principal surpresa da convocação do Didier Deschamps. Ganhou Deschamps, viu? Isso. E o Nzonzi é um cara que meio que veio para complementar todo o resto do meio de campo, porque se a gente for pensar, pelo menos no 4-3-3 aí, se a gente coloca o Nzonzi na base desse triângulo, a capacidade dele de oferecer apoio, de dar uma saída mais limpa, de ter a bola no pé, né, de ser um cara mais ativo que o Kanté, por exemplo, você acaba pensando... bola aérea também, né, Renato? Isso, né, na capacidade competitiva ali de guardar a posição, até porque o Kanté não é um jogador que vai guardar a posição, ele vai atrás da bola os 90 minutos. E o Nzonzi é um perfil de jogador que complementa bastante esse meio, porque se você pensa no escalonamento aí do Nzonzi, Pogba
e o terceiro nome, que pode ser Tolisso ou Matuidi, você está propiciando com que o Pogba tenha a tão liberdade que ele precisa para ser um jogador mais importante aí na seleção. E a gente tem também o Tolisso, que praticamente é um dos convocados aí por Deschamps, que mais brilhou aí na seleção da França, que mais foi regular nesse meio campo. Tem o Matuidi, que, considerando o nível dos jogadores, você tecnicamente não pode contar com o Matuidi tanto quanto você conta com os outros, mas fisicamente também contando com essa coisa da pressão, e Matuidi também tem essa coisa do gol, né? Essa coisa de atacar a profundidade ali pela esquerda. No PSG isso já tinha ficado claro, na Juventus também ele marcou seus golzinhos ali importantes, e ele é um dos homens de confiança ali do Didier Deschamps. A gente tem também o próprio Pogba, né, que é um cara que meio que é onde o pessoal da França deposita mais expectativa, e que até agora não conseguiu brilhar assim da mesma forma que ele brilhou na Juventus. Acho que até no Manchester United também ele ficou devendo um pouco. Flopou, né? Isso, Mas as soluções para esse meio de campo aí, se você quiser ter um meio de campo mais controlador, você tem. Se você quiser ter um meio de campo que executa uma pressão mais alta, você tem também. Você pode jogar com um meio de campo de 2, meio de campo de 3. Pode até promover um losango aí. As combinações são infinitas e acho que todos os jogadores são complementares um ao outro. E comparando com as outras gerações aí recentes aí das últimas Copas, das últimas Eurocopas, esse meio de campo é o que possui mais talento, possui um teto absurdo aí para produzir futebol para a seleção da França. E Gabriel, não comparando só com as seleções de outras gerações da França, mas comparando com os concorrentes de Copa do Mundo, talvez seja o meio de campo mais padrão, assim, que a gente consiga manter um nível entre todos os jogadores e de uma performance absurda, e também de grandes times, altamente competitivos, sonho de qualquer fifeiro, né, Gabriel? Sem dúvida alguma, e eu sou o cara, acho que hoje do podcast vai reclamar sempre de alguém que não foi convocado na posição, porque e mostra como esse nível é alto, né? Porque a temporada, por exemplo, do Kondogbia no Valência foi surreal, e ele me parece caberia facilmente no meio campo, só que é bem como o Renato disse, o destaque pro Nice 11, a saída de bola dele é muito qualificada, mesmo ele não tendo uma grande temporada esse ano, e mesmo assim ele vale muito nesse apoio. Agora, tu tem um meio campo com Nice 11 ou Kanté, aí tu tem o Pogba e o Tolisso, tu tem um meio campo completo, tu tem um meio campo que tem o Kanté cobrindo tudo quanto é espaço, tu tem o Pogba que é para ser o cara, digamos assim, da criação, entre aspas, porque pode se criar de todas as formas, é para ser o mais lúdico desse time, assim. Aí tem o Tolisso, que a gente vê no Bayern, é o cara que aproveita muito a segunda bola, ele ganha muito a segunda bola, tem os cruzamentos pelos lados, ele sempre está na entrada da área, ele tem aproveitado muito isso no Bayern de Munique. Aí tu pode ter o Matuidi, que dá essa capacidade física, e que pode ajudar, lá na frente a gente vai falar sobre isso, eu acredito, mas ajuda muito, tem um meio campo intenso, como todos esses que a gente está citando, para deixar descansado tanto o Griezmann, quanto o Mbappé, quanto o Dembélé na transição defensiva. Então, é um meio campo, olha, ele é completíssimo, é um meio campo incansável e é um meio campo muito completo. E aí, Madeira, tem força, tem talento, tem responsabilidade defensiva, tem chegada ao ataque, é um time de meio campo impressionante, né? Exatamente, né, Eduardo? Tem gol? Sim. Tem gol? Exatamente. E um jogador em especial desses de meio campo que eu queria destacar é o Corentin Tolisso, né, do Bayern de Munique, porque eu consegui olhar com um pouquinho mais de atenção os dois amistosos que a França fez agora pré-Copa, as vitórias sobre a Irlanda e sobre a Itália, especialmente contra a Irlanda eu consegui ver com uma atenção mais especial, e o Tolisso fez uma partidaça, a ponto de que depois eu abri o Twitter de alguns perfis de
de jornalistas ou emissoras francesas e muita gente perguntando, então, Tolisso ou Pogba? Então a própria atuação do Tolisso já começou a provocar esse tipo de discussão na França, porque para quem não lembra, eu admito que eu não acompanhei muito no Bayern, mas no Lyon eu vi com bastante atenção, e no Lyon ele era uma espécie de coringa, né? Ele chegou a jogar de zagueiro, de lateral direito, lateral esquerdo, de meia, e jogava de extrema pela direita, enfim, ele fez de tudo um pouco lá, e sempre se destacou. E aquele jogo contra a Irlanda especificamente, a França estava com um tripé no meio campo, e ele muitas vezes ele abria no lado direito, o desenho ficava num falso 4-2-3-1, dá para dizer assim, porque os ponteiros iam muito por dentro, e aí ele ocupava aquele espaço na ponta direita, então ele tinha uma noção, uma percepção do espaço que ele precisava ocupar dentro do jogo, então muitas vezes ele vinha por dentro e ajudava na criação também. Ele fez uma partida muito boa que com certeza deixou uma pontinha de dúvida na cabeça do Didier Deschamps. E nessa de meio campo é bom lembrar que foi o único ponto que causou um pouquinho mais de polêmica, de confusão nessa história, que foi a escolha entre Rabiot e Nzonzi, né? O Deschamps optou pelo jogador do Sevilha, o Rabiot ficou de fora, e aí teve toda aquela confusão, o Rabiot não quis ficar como suplente e tudo mais, aí o Deschamps disse que foi uma pisada na bola, enfim, aquela história toda que com certeza o pessoal que está nos ouvindo já ouviu. E só dois jogadores que eu queria destacar rapidamente também, que acabou passando meio batido, que é muita gente boa mesmo. Você citou, né, Dinho, o Thauvin, também admiro demais esse jogador, eu lembro dele surgindo no Bastia e já com um potencial imenso, aí foi campeão mundial sub-20. Essa temporada pelo Marseille foi a melhor da carreira dele, porque ele teve um potencial goleador também. Porém, o único senão que eu tenho quanto a ele é a questão de aparição no momento que o time precisa em jogos grandes mesmo. Na própria Ligue 1 ele era cobrado por isso, contra a PSG, contra a Lyon ele joga mais. Na Liga Europa ficou marcado pela decisão, né, que o Marcelo perdeu, o Payet se machucou no primeiro tempo e o Thauvin não pegou na bola. O Thauvin foi muito criticado pela atuação dele, até por isso que meses atrás, acho que em março, eu fiz um post no blog pedindo mais minutos para ele na seleção francesa, exatamente de querer vê-lo experimentado num nível internacional. É um jogador que eu gosto bastante, queria ver ele mais nesse nível. E um outro jogador que aí eu queria destacar, mas que ficou no nível de suplência, e aí o Renato vai entender bem do que eu estou falando, até nos nossos podcasts a gente falava disso, que é o Moussa Sissoko, né? O Sissoko era um soldadinho do Didier Deschamps, era sempre chamado, ninguém entendia muito porquê, mas era sempre chamado, sempre entrava. Na última Eurocopa ele virou meio que a carta na manga, o time tá mal, entra o Sissoko, dá uma correria, ele ficou como suplente agora e meio que passou despercebido de tanta gente boa que tem, e pouca gente lembrou do Sissoko. E só para fechar essa conversa aí do meio de campo, a gente tem que falar do Thomas Lemar, né, que seguindo aquela linha do time oferecer a estabilidade para a seleção, a organização para a seleção. Se a gente for pegar a França no 4-4-2, ele é o único meio campista assim, que consegue dar a solução para os problemas da França ali jogando pela esquerda, porque meio repetindo aquela coisa que ele fazia no Mônaco, de sair da esquerda e vir para o centro junto com o Bernardo Silva, né? Ele é o cara que dá luz ali para a circulação de bola, que dá mais fluidez. E nessa linha também acho que a França meio que chorou um pouquinho aí a ausência do Payet, né, para ter um cara ali, dois caras, né, ter o titular e o reserva para seguir essa linha aí de convocação. Então acho que para fechar essa conversa aí do meio, o Thomas Lemar é um cara extremamente importante. E também é o próximo a ser vendido por dezenas, milhares de euros aí para algum time da Europa. Vamos para a linha de atacantes, não menos hypada. Antoine Griezmann, 27 anos, do Atlético de Madrid. Nabil Fekir, 24 anos, Olympique de Lyon / Liverpool. Olivier Giroud, 31 anos, do Chelsea. E Kylian Mbappé, 19 anos, do Paris Saint-Germain. Gabriel, também 4 nomes, 4 jogadores de primeira linha, de times hypados, primeiro nível da Europa, muito bem servido de atacantes, hein, Gabriel? E eu ainda adiantaria, a gente falou até do Dembélé pelo meio, mas acho que o Dembélé também entra como atacante pela esquerda e cara, contra a Itália, a gente viu a atuação dele, do Mbappé, assim,
Os dois são velocistas que beiram absurdo, assim. São muito rápidos. E aí o Griezmann comandando mais à frente. E eu acho que isso que é interessante, porque a seleção da França ela tem tantas opções, mas talvez a melhor delas prejudique algum dos seus jogadores, porque o Griezmann joga melhor quando ele tem um centroavante à sua frente, que aí seria o Giroud. Só que para ter o Giroud, talvez tenha que tirar um cara do meio, e aí talvez perca a consistência, porque pelos lados tem Dembélé e Mbappé. Aí se não, teria que colocar o Mbappé na esquerda, o Griezmann pela direita, para ter o Giroud lá na frente. Então, são muitas possibilidades nesse time. E como eu havia falado, pelo meio-campo intenso que tem, pelo menos contra a Itália, eu vi muito disso, acabava marcando com 7, né? Porque deixava o Dembélé e o Mbappé descansarem, assim como o Griezmann, para poder buscar em alta velocidade um contra-ataque e serviu, né? O Mbappé atacando espaço é um absurdo, o Dembélé em drible em velocidade, e até muito porque ele não tem alguns gestos técnicos tão apurados, assim, de domínio, e aí ele acaba acelerando muito o jogo e não consegue nem parar. A gente fala isso muito, eu faço isso muitas vezes com o Igor no Twitter, os gestos dele acabam sendo muito rápidos e às vezes não tão polidos, né? Então ele acelera muito o jogo. E tem o Griezmann, que é o atacante extra classe, né? O Griezmann é um baita do atacante e ele complementa muito porque ele já não tem mais a explosão da época da Real Sociedade e do início do Atlético de Madrid, então ele tem dois caras do lado que ele pode inclusive servir de lançador para eles, né, que é o Mbappé e o Dembélé. Então eu tenho muita curiosidade do que o Deschamps vai fazer, porque o Giroud ele faz muitos gols na seleção, então talvez ele seja um titular do Deschamps, mas são muitas opções e como eu falei, para mim tem duas joias que são as maiores joias sub-20 talvez do mundo, que são Dembélé e Mbappé. Tem um atacante top 5 do mundo, que é o Griezmann, e tem o Giroud, que é um centroavante que na seleção encaixa muito bem. Então, opções não faltam e qualidade eu nem preciso dizer que esse quinteto tem, né? Madeira, vamos colocar o Dembélé como atacante aqui. Então a gente tem Dembélé, Griezmann, Fekir, Giroud, Mbappé. E o Rodrigo Marques no Twitter me pergunta se com tantos nomes bons a gente não vai sentir falta de Lacazette. Rapaz, o Lacazette era uma aposta forte minha para assumir a 9 da seleção depois da Eurocopa e principalmente depois da confusão com o Benzema, que ele acabou ficando de fora. Só que o próprio Lacazette não se firmou. Quando ele trocou o Lyon pelo Arsenal, ele trocou naquela expectativa de dar um passo a mais na carreira e acabou, pelo menos nesse primeiro momento, não conseguiu atingir esse objetivo de chegar à Copa do Mundo pela seleção. E eu só queria fazer uma defesa do Giroud, né? Porque o Giroud, eu acompanho ele desde a época do Montpellier, quando o Montpellier foi campeão francês e ele era a grande estrela daquele time. E me chamava a atenção que tinha muitos jogos naquela época que eram sofridos. O Montpellier fazia muitos jogos abertos, né? O adversário atacava, eles contragolpeavam, e o Giroud precisava às vezes de uma bola que aparecia do além, ele ficava sem tocar na bola o jogo inteiro, e uma bola ele decidia, e muitos jogos o Montpellier conseguiu pontos que foram fundamentais para o título, porque o Giroud ou dava uma casquinha ou dava uma finalização do além, e ele era decisivo, e desde então eu guardo isso comigo. O Giroud é um cara predestinado, ele pode não ser o atacante mais tem um futebol mais vistoso, o mais técnico de todos, mas é um cara predestinado. Até no Arsenal mesmo ele tem alguns gols que o Arsenal tá perdendo, ele vai lá e empata, o jogo tá 0-0, ele vai lá e faz o gol da vitória, o jogo tá amarrado, ele faz 1-0 e depois deslancha. Ele tem uns golzinhos importantes que acabam ficando meio esquecidos. E na própria seleção francesa o Gabriel frisou bem, né? Ele faz muitos gols, ele é o maior artilheiro em atividade pela seleção francesa, já passou muita gente boa, e ele já passou Just Fontaine, Papin, Henry, e está empatado com o Zidane na lista de artilheiros, só isso, né? São 31 gols em 72 jogos. E com o Deschamps ele corresponde, então como é difícil você barrar um cara desse. É claro que tem a questão de Mbappé, Griezmann e Dembélé, dá para encaixar todos, mas a gente tem observado pelo menos que a tendência do Deschamps é deixar um desses fora. Hoje eu diria que o Dembélé é a 12ª opção dele, podemos dizer assim. Vai Mbappé, vai Griezmann e vai Giroud. Giroud é uma peça de muita confiança do Didier Deschamps e dá para entender pelo histórico que ele tem pela seleção francesa. Renato, Dembélé 21 anos, Griezmann 27, Fekir 24, Giroud 31.
Kylian Mbappé, 19 anos. Esse time de atacantes tem frescor, tem oxigênio, tem habilidade. É impressionante o nível, assim como as demais linhas da França, impressionante o nível, a juventude e a qualidade técnica. Aqui também a gente fica impressionado, né, Renato? Pois é, a gente fala do Giroud, por exemplo, a gente não é, eu pelo menos não considero fácil você achar um jogador da altura, da força que o Giroud tem, com a capacidade técnica dele, assim, porque pelo menos no Arsenal, ele se associando ali com o Ramsey, com o Ozil e tal, era um cara que dava muito certo ali. E acho que na questão da França, as críticas são até meio injustas, porque meio que o sistema que não favorece um jogador do tipo dele, ele vai ficar meio isoladão mesmo ali entre os zagueiros, vai ficar meio parado, porque não vai ser sempre que a França vai acionar ele nas melhores condições, né? É recorrente esse problema da França de criar jogo, de ter um sistema mais claro. A gente vai falar sobre isso mais à frente um pouquinho. E acho que a luz aí para compensar esse problema tá nos pés desse pessoal aí, do Griezmann, do Dembélé, do Mbappé e do Fekir, né? Na Eurocopa o Didier Deschamps acabou mudando o esquema, né, para favorecer o Griezmann, colocou ele ali ao lado do Giroud, e essa foi a principal solução, assim, para meio que colocar o Griezmann nos holofotes. Hoje ele é o principal jogador da seleção e tá numa fase absurda aí, já faz um tempão no Atlético de Madrid. Parece que o jogo ganha outro ritmo quando a bola chega no pé dele. E junto com o Mbappé, com o Fekir, acho que os dois, pelo menos ali contra a Irlanda, né, no 4-3-3 da seleção, que acabou virando um 4-2-3-1 com o Mbappé e o Fekir sendo esses dois aí que ficam atrás do atacante. Os dois, o Mbappé com a capacidade de desequilíbrio absurda e o Fekir recebendo a bola no pé para se associar ali nas costas da linha do meio de campo da Irlanda. Foi uma coisa absurda, assim, o potencial que eles possuem, que eles mostraram, né, para produzir futebol. E o Dembélé, né, que meio que acaba, como o Madrinho falou aí, é o 12º jogador que tá meio ilhado nesse esquema aí, porque não encontra o lugar perfeito como o Mbappé e o Fekir já encontraram. Mas né, em relação aos contra-ataques aí, acho que é um jogador, junto com o Mbappé, o jogador mais imprevisível da França, porque o cara que consegue ter a mesma produtividade com a perna esquerda, com a perna direita, conduzindo, atacando espaço, é um cara super imprevisível. E a gente viu aí contra a Itália o golaço que ele fez ali no amistoso. E foi bom ele ter, o Gabriel pode até falar mais aí um pouquinho, que foi bom ele ter recuperado aí o futebol, um nível decente, né, nessa reta final de temporada aí pelo Barcelona, porque acho que a França uma hora ou outra vai precisar do perfil de atacante que ele possui, né, essa coisa de causar desequilíbrio com os dribles, né, de partir de fora para dentro numa velocidade absurda, numa técnica absurda. Então a gente também tem a ascensão do Fekir, né, que está se transferindo para o Liverpool, que é um cara que ele meio que mudou de estilo, né, por conta das lesões que sofreu, mas cresceu absurdamente ao ponto de se tornar o principal ativo do Lyon nas últimas temporadas aí. E esse ataque, junto com o meio de campo, oferece combinações absurdas, né? Tanto que o Didier Deschamps meio que nos últimos jogos estão dando indícios aí de que ele vai largar o 4-4-2 e partir definitivamente para o 4-3-3 até o início da Copa, né, na semana que vem. A gente já tem um amistoso aí contra os Estados Unidos no sábado, e a prévia é de que o ataque seja formado por Mbappé, Giroud e Griezmann. Então acho que a gente vai seguir nessa linha aí até o início da Copa. Vamos pro time então, Madeira. Qual é a plataforma da seleção francesa? Qual é a configuração que o Deschamps usa? E como é que se faz a construção do jogo da França? O Renato frisou bem, o Deschamps utilizou muito o 4-4-2 e muitas vezes
até de uma forma que não agradava muito, nesse 4-4-2 deixava o Mbappé nessa linha de meio de campo, então ficava, por exemplo, ali na frente Giroud e Griezmann, e aí na linha central o Mbappé lá na ponta direita. Ele acabava ficando muito distante do gol e acabava até descompensando um pouco na questão marcação, que não é muito forte dele. Como o Renato frisou, a tendência que mude aí para o 4-3-3. Imagino até que o meio de campo hoje seria Kanté, Tolisso e Pogba, mas o Pogba já não está mais com essa bolinha cheia, assim, pelo menos tendo em vista os últimos amistosos. E na frente acredito muito que vai Giroud, Griezmann e Mbappé, como eu citei anteriormente. Um ponto que eu acho importante destacar do jogo da França é o jogo com os laterais. Tanto o Sidibé quanto o Mendy são jogadores de muita imposição física e que chegam muito na frente, e a subida deles aí já provoca movimentação por dentro do Mbappé e do próprio Griezmann. O Griezmann não fica muito pelo lado, né? Mas enfim, a subida dos dois força do Mendy e do Sidibé força essa vinda dos dois por dentro. Então é um jogo de muita pressão, especialmente nessa chegada dos dois laterais. Acho que até por isso que o Deschamps buscou laterais de contextos diferentes para ficar na reserva, para ter um plano B. Mas eu acho que esse é o ponto principal, um toque de bola muito intenso no meio campo, principalmente focando ali no Pogba e no Tolisso, mas tendo uma forte imposição no jogo pelas duas laterais e com a movimentação ali dos homens de frente, e claro, sempre que preciso ter o Giroud ganhando as bolas lá no alto, né? Gabriel, o Thiago Henrique no Twitter quer saber se contra seleções que costumam propor mais o jogo, tipo Espanha, Alemanha, como é que a gente acha o The Pitch Invaders aqui nesse crossover com o Le Podcast do Foot, acha que essa seleção da França deve se portar levando em conta as suas principais características? Como é que a França joga contra a Espanha e a Alemanha, Gabriel? Eu acho que principalmente contra a Espanha vai ter que aproveitar a transição defensiva lenta, que é a Espanha, assim, claro que tem Piqué, Ramos, De Gea, tem o Busquets, mas é um time que ainda tem alguns problemas na transição defensiva, então basicamente me parece claro que a França teria que acelerar e, bom, a gente já falou, né, tem Dembélé, Mbappé, tem esses caras para acelerar para cima de uma defesa que às vezes demora para recompor. Só que, em todo caso, vai enfrentar um time que naturalmente toca a bola como se estivesse realmente numa roda de rondo, né? Realmente numa roda de bobinho. Então, eu acho que é complicado. Ao mesmo tempo que o Kanté pode ser fundamental nessa ação para retirar a bola, mas o principal contra essas seleções, me parece claro, é acelerar o máximo possível sempre que retomar a bola, com as pontas, e aí que entra, acho que é o 12º jogador, que seria o Dembélé, como a gente tem falado, porque contra essas seleções a França não vai ter a bola, então ela vai precisar de muita velocidade na transição para poder atacar e chegar rápido no gol adversário. E talvez se sinta até mais à vontade. Renato, o Luiz Francisco Prates, lá no Twitter, quer saber se o Deschamps está à altura desse elenco hypado da seleção francesa, e se não fosse ele, quem poderia ser? Mas enfim, é ele, não adianta, a gente estar às vésperas da Copa, é de dia Deschamps, o técnico, e o rendimento é compatível com o tamanho dessa lista que a gente discutiu agora, Renato? Acho que não é compatível, acho que o Didier Deschamps chegou meio que no limite, assim, em relação ao que ele podia oferecer para essa seleção. A gente falou muito aí da qualidade dos jogadores, que é o que realmente está tocando o barco aí na seleção da França. Individualmente é uma seleção muito poderosa, a gente já falou aí que tem mais 1, 2, 3 ciclos aí para esse pessoal jogar junto, mas em relação ao Deschamps, ele é um treinador muito pragmático, né? Acho que o futebol praticado em 98, né, que foi o título da França, enfim, que ele foi capitão e tal, teve uma influência muito negativa, não só no Didier Deschamps, mas no futebol da França em geral. Assim, a gente vê um futebol com muita tendência ao lado defensivo do jogo, e no futebol da França a gente depende muito do indivíduo, né, da capacidade do indivíduo para tomar a iniciativa, defendendo e atacando. Então acho que essa falta de sistema, essa falta de coesão para tornar a equipe numa coisa só, acho que é o grande ponto negativo, assim, do Didier Deschamps, porque
você acaba desperdiçando o talento de muita gente, né? Igual a gente fala do Pogba, é um jogador de capacidade absurda, mas que já está aí competindo, jogando toda a convocação, todo amistoso, todo jogo oficial com a França e não conseguiu se destacar, não conseguiu encontrar seu espaço. E acho que de certa forma isso é culpa do treinador também. E meio que no ataque a individualidade acaba resolvendo, mas acho que o que pega mesmo na França é a capacidade defensiva da equipe. O próprio Matuidi falou nos amistosos de março aí contra a Colômbia e tal, que a seleção da França estava cortada em dois, porque não há uma sinergia, não há uma coesão entre defesa, meio e ataque para tornar uma equipe uma coisa só. E principalmente quando a gente fala em pressão, né, no pressing, essas coisas, a gente vê um exercício, uma prática dessa característica muito descompensada na França, porque os jogadores simplesmente não têm essa coisa automatizada aí. Então, acho que o Didier Deschamps chegou meio que no limite. Acho que é muito talento para ele administrar. E no fim, quando a gente entra nessa coisa de talento, de muitos jogadores de capacidade de desequilíbrio, de serem jogadores de nomes mesmo, a gente já associa com a França e tal. A gente já entra na história do Zidane, né, como o possível sucessor do Didier Deschamps. E considerando o estilo francês de treinador, que é um estilo que preza muito pela capacidade do indivíduo, e o sucesso que o Zidane teve no Real Madrid, né, de meio que ativar o melhor de todos os jogadores ali. A gente está falando de Cristiano Ronaldo já depois dos 30, do Isco, do Asensio, do Marcelo. Então acho que sim, dessa linha aí o Zidane é meio que tá, igual o Madeirinha falou aqui, meio que tá na sombra aí do Didier Deschamps, tá meio que cutucando com vara curta aí o Didier e dependendo do que acontecer nesse pós-Copa aí. Madeira, a França entra em campo contra a Austrália, Dinamarca e o meu underdog preferido, Peru, com Zidane na arquibancada. Não é um grupo difícil, aparentemente, né? Eu dei uma lida sobre as três seleções, até para me inteirar um pouquinho mais sobre o que a França teria pela frente. De fato, é um grupo onde a França é franca favorita. A priori, a segunda força seria a seleção dinamarquesa, mas a Dinamarca tem, além de não ter um futebol dos mais competitivos, assim, a ponto de bater de frente com a França, tem até problemas internos. O próprio Daniel Vaz, que era um jogador do Celta de Vigo, que me chamava bastante atenção, não foi chamado, o Bentner não foi chamado, por incrível que pareça, né? Mas o Bentner é um jogador que tem lá a sua importância para o futebol dinamarquês. Tem a questão do... Fugiu o nome agora, o jogador jogava no Bayern, tá no Southampton também, que não foi chamado. Enfim, teve algum jogador... Højbjerg não foi chamado aí também para a disputa da Copa do Mundo, e tudo por decisão do técnico. Só o Bentner foi por lesão. Os outros não foram chamados por decisão do técnico, e não é uma seleção que me encha muitos olhos, apesar do Eriksen, que é um jogador espetacular. A seleção peruana tem o fator guerreiro, que querendo ou não acaba... exercendo uma influência positiva em todo o resto do elenco, querendo ou não. E tem a seleção australiana, que, pelo que eu pesquisei, o que mais me chamou a atenção é que, apesar de ser um elenco até razoavelmente veterano, tem muita gente já acima dos 27, 28 anos, a maioria ali nunca jogou uma Copa do Mundo, então é um elenco que consegue ter lá a sua experiência jogando o futebol lá na Ásia, principalmente. Então, a princípio, a França vai bastante favorita aí nessa chave, claro, com um pouquinho mais de atenção com a seleção peruana. Acho que pode ser uma surpresa, incomodar um pouquinho mais, apesar de que a seleção peruana entra mais para competir com a Dinamarca, né? Acho que a história da França nessa Copa meio que vai seguir a história da França na Eurocopa, assim. Na fase de grupos, a França vai ter necessidade de ter mais... Vai acabar, né, com a bola mais no pé, vai ter que fazer uma circulação de bola mais rápida, de ter jogadores mais técnicos ali para manter a posse da bola. E quando avançar para as fases seguintes, vai ter
que obter, né, mudar esse perfil para um perfil de uma equipe de mais transições, que defende melhor, que resiste melhor dentro da própria área, né? E o elenco da França oferece, né, essa possibilidade com vários jogadores aí que foram convocados. E do mesmo jeito que a França é meio camaleônica, né, nesse estilo, pode ser uma equipe que pode ter a bola, que pode executar uma pressão, que pode defender alto, pode defender baixo. Do mesmo jeito que isso é um aspecto positivo em relação à competição curta, né, um mês ali você tem várias opções, várias saídas aí para tentar competir contra os adversários mais fracos ou mais fortes. E do mesmo jeito que isso é um fator positivo, por conta disso tudo que foi citado, isso também é um fator negativo, porque uma hora a França vai ter que se estabelecer ali no estilo e se enfrentar uma equipe no estilo de Portugal, é capaz das dificuldades serem as mesmas ali na final. Uma dificuldade absurda de colocar a bola perto da área do adversário, ficar praticamente cercando o bloco defensivo em boa parte do jogo e ter os jogadores como Pogba, como Griezmann, sendo subaproveitados, porque eles estão no meio da densidade ali, no meio de milhares de pernas, e a França não tem nenhum mecanismo, nenhum sistema prévio para colocar esses jogadores em vantagem. Então é meio por isso que no fim a França acaba sendo a primeira favorita das não favoritas, né? Então acho que tá meio nessa incógnita aí, né? Meio nesse lado escuro, assim, nessa coisa meio cinza em relação ao estilo, ao jogo, aos jogadores, né? É uma coisa que pode dar muito certo, então é uma coisa que pode ser muito decepcionante, dependendo do que acontecer aí na prática com a França. E Gabriel, como torneio curto que é a Copa do Mundo, uma estreia sempre é fundamental. França pega a Austrália no sábado, dia 16 de junho, na Arena Kazan, às 7 da manhã. Teremos que acordar cedo no sábado para ver a França jogar. Mas me parece que está tudo encaminhado para a França ser a líder desse grupo C, né, Gabriel? A França, a Austrália do nosso Tim Cahill, veteraníssimo, mas Tim muito Cahill, isso. Cara, o gol mais bonito de 2014. É verdade, que foi inclusive em Porto Alegre, né, no estádio Beira-Rio, em Austrália e Holanda, né, um golaço do Tim Cahill. Mas é aquilo, eu considero cada vez mais, e no que eu vou tentando aprender sobre futebol, a Copa do Mundo ela é um jogo mental. Porque os jogadores chegam no final da temporada desgastados fisicamente, exaustos mentalmente, mas são 7 jogos para a maior glória, talvez, de qualquer jogador, então é muito mental. E a primeira fase, talvez ela sirva para encaixar um time, talvez ela sirva para coisas desse tipo, mas depois no mata-mata é muito isso, mas acho que a França ela tem total capacidade, pelo seu talento, pela sua capacidade individual. Não sei o que Deschamps vai planejar, talvez ele mude, quem sabe mude e ache alguma formação melhor ainda durante a fase de grupos, mas é um campeonato mental, é um campeonato de muita força assim, nesse sentido, e a França tem jogadores para isso. Eu estou realmente muito curioso por que vai acontecer nessa Copa com eles. Bom, a gente podia ficar horas falando da França, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras. A minha dica futeboleira dessa semana vem de Portugal, atravessa o Atlântico com os nossos amigos, nossos irmãos do lateral esquerdo, e é o post Como Vencer o City e como trabalha uma equipe técnica no topo do futebol. O exemplo prático do gênio Paulo Fonseca. Observação, estratégia, treino e vitória. É um post fantástico, com vídeos, com frames, que fala exatamente como foi a preparação para jogar contra o City, e tem muito aqui do testemunho de Thiago Leal, de quem já passou aqui pelo The Pitch Invaders, nos orgulha muito nos dos podcasts, dos episódios do TPI mais legais que a gente gravou. Então, lateral esquerdo, Como Vencer o City, é a minha dica futeboleira. Gabriel, qual a tua dica futeboleira?
A minha dica é uma entrevista que o Léo Miranda fez lá no blog dele da época, com nada mais nada menos que El Bigodon Ricardo Lavolpe, o cara que inventou a saída lavolpiana, um revolucionário. Cara, muito legal a entrevista, porque ele fala da Argentina, ele fala da seleção brasileira, ele fala sobre o jeito dele treinar e tudo mais, é uma entrevista muito legal, e ele fala sobre um pouco da evolução do futebol e por que ele viu que tinha que fazer aquela saída de 3, de recuar os volantes. E, cara, é muito legal, e o blog da época com o Léo tá muito bom. Eu indicaria todo ele, mas sendo mais específico, eu indico essa entrevista. E falando de futebol francês, só um destaque mesmo, é mais uma notícia, mas é algo interessante, que é o Eric Abidal, agora volta ao Barcelona, mas como um dos diretores esportivos, vai assumir o lugar do Robert Fernandes, vai trabalhar no futebol, um dos caras que mais honrou a camisa do Barcelona, e que o Daniel Alves, para quem não sabe, usou a camisa 22 por um tempo, para homenagear o Abidal das duas lutas, o Abidal usou a camisa 22, né, no Barcelona para mostrar que ele lutou 2 vezes contra o câncer, venceu 2 vezes, e o Daniel Alves também homenageou ele usando a camisa 22 por um período, um cara que tem muita história no Barcelona e que agora vai trabalhar lá, e já que a gente está falando de França, não poderia deixar de fora. E Gabriel, vou pegar uma carona na tua dica futeboleira para dizer que o trabalho do Léo Miranda, daqui do podcast Entre Linhas, aqui do Futre, na revista Época, é absolutamente sensacional. Ele simplesmente transformou a revista Época num site de conteúdo futeboleiro sensacional. Já é o destaque da Copa. Impressionante o que o Léo Miranda está fazendo na revista Época. O conteúdo é absurdamente fantástico. Gabriel, graças! Valeu, Dinho, valeu, Renato, valeu, Madeirinha. Cara, essa seleção da França aí, ela é embaçada, tá? E se der certo, foi um podcast muito legal, aprendi demais. Mas se der certo, essa França aí tem tudo para incomodar nas próximas 2 Copas também. Valeu, pessoal! Madeira, qual a tua dica futeboleira? Então, minha dica, se já foi citada, peço perdão, mas é que de fato está muito bom, mas acaba já nesse fim de semana, né? Estamos gravando aí do dia 7 para o dia 8. Dia 10 acaba o History Futebol, né, para quem tem TV a cabo, no History Channel. É a programação dedicada só à Copa do Mundo, só futebol. Então tem vários documentários de Copas do Mundo. Por exemplo, já que a gente estava falando da França, eu estava assistindo essa semana, tem o Alain Leblé falando da Copa de 1998. Agora que a gente está terminando, tá para começar um documentário do Messi, por exemplo. E eu assisti alguns muito interessantes, e um que eu assisti, não sei se está na grade, mas provavelmente se der uma fuçada aí na internet dá para encontrar o download dele. É um que fala sobre Copa do Mundo e ditadura, e aí destaca a Copa de 70, né, que o Brasil ganhou, e a Copa da Argentina, e frisando como teve a questão da influência dos regimes ditatoriais e como isso chegou nas 2 seleções, tanto no Brasil campeão em 70 quanto na Argentina campeão em 78. Então tem muita coisa boa. Acaba nesse fim de semana, é só programação de futebol, só documentário de futebol, que é muito interessante no History Channel. Madeira, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo podcast do Futre. A gente aprende muito sobre futebol francês com vocês. Muito obrigado por estar junto do Futre e pensando o jogo com a gente. Graças. Eu agradeço demais o convite, a lembrança, e é claro, eu fico sempre à disposição. Valeu. Renato, qual a tua dica futeboleira? Dinho, minha dica futeboleira vai para um documentário que está no Netflix, que também tem no YouTube, vou deixar o link aí com a galera. E é o Ballon sur Bitume, que traduzindo pro português ali, o nome fica Bola no Asfalto, né? Que trata sobre o futebol e a cultura das ruas, né, na periferia de Paris, ali nas regiões que rondam a capital, como a liberdade do jogo, né, do futebol que eles praticam ali na rua, e a vida deles mesmo, né? A vida que não é fácil ali, já que a gente está falando de muita gente que é tratada com desdém por conta da dupla nacionalidade, né? Tem muita gente de origem africana ali que sofre preconceito, e com isso, né, o futebol e a cultura deles de rua mesmo, de grafite, de rap, de ter essa coisa de ser o jogo livre, né, sem regras, que trazem mais talento e personalidade ao jogador e até o próprio cidadão, né? E a gente tem, por exemplo, 7 jogadores que foram convocados aí pela França, que nasceram ou em Paris ou nessas regiões periféricas da capital. Pogba é um do exemplo mais recente aí, mais junto com o Mbappé também.
E é isso. É um documentário que está disponível no Netflix, no YouTube também. No Netflix tem legenda em português, no YouTube acho que só em inglês. Mas está aí para o pessoal acompanhar, quiser conhecer mais um pouquinho da cultura futeboleira aí do pessoal da França de rua, que vocês vão perceber que é muito semelhante com o Brasil. Renato, é uma honra pra gente te ter como colaborador do Futre. Obrigado pelo podcast do Futre. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Demais estar aqui contigo. Volte sempre. Um abraço aí aos amigos do Fute, né? Agora a gente está junto aí nessa caminhada como colaborador. A gente vai estar comentando a Copa aí até o fim, junto com os amigos. Estamos presentes no guia também, que está prestes a ser lançado. E vamos junto aí no podcast de Fute também, com Madeirinha, com os meninos, com Felipe, Vinícius, Flávio, Bruno e mais convidados, né? Então a gente segue falando sobre o futebol da França. Antes mesmo do Neymar, né? O Madeirinha gosta de frisar isso sempre, que antes mesmo do Neymar partir para o PSG, a gente já estava presente lá. Eu sou o mais novo da turma aí, mas o pessoal acho que está desde 2008, 2009, se não me engano, fazendo as edições do Le Podcast de Fute. E é isso, um abraço aos amigos, valeu pelo convite e até mais. E uma das coisas que atraiu o Neymar para o futebol francês foi o Le Podcast do Fute, tenho certeza disso. E aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixa algumas estrelas no review, que é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist, #WeLoveFootball do Futre FC do Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Futre FC. Atentem para nossos stories, a gente está melhorando nisso. Invadam também o nosso site futeboleiro, www.futre.com.br. Certamente o site com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil. Vamos invadir o YouTube. Acessem agora o Futre FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades. Nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite, 22 horas, na nossa live futeboleira. No ar também o unboxing no canal do YouTube. E o último unboxing é sobre Rodrigo Raio. Sempre lembrando que o unboxing é um programa de análise, não é um programa de highlights. E durante a Copa do Mundo, live todos os dias que houverem jogos na Copa. Todos os dias a gente vai se encontrar no canal do YouTube para trocar uma ideia sobre a rodada. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders! Projeto Futre apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.future.com.br. Pense o jogo.